O capítulo inicia explicando a estrutura daquela sociedade, que é dividida por atributos biológicos como cromossomos e hormônios. Além da divisão entre homens e mulheres, existem os subgêneros, os alfas, que se destacam pela beleza, altura e instinto protetor. Os ômegas, que são inteligentes, possuem aparência angelical e a capacidade de engravidar independente do gênero. E os betas, que são a maioria da população e vivem de forma neutra, sem extremos emocionais ou físicos. A cena muda para um consultório médico, onde uma mãe está desesperada com seu filho pequeno, Luca Aurelius Fannis. Ela pergunta ao médico: "Doutor, por favor, me diz o que está acontecendo. O subgênero do meu filho mudou mesmo?" O médico analisa os documentos e responde: "Entendo a preocupação, mas posso afirmar que ele ainda é um beta." A mãe questiona a razão das mudanças, pois, sendo um beta, ele não deveria notar feromônios. O doutor admite que é a primeira vez que vê algo assim e diz que existem algumas alterações que não deveriam estar presentes, afirmando que precisariam de exames detalhados para investigar. Anos depois, Luca aparece adulto. Ele possui heterocromia, com um olho dourado e outro cinza. Ele reflete que é um beta e o único de sua família. Luca é acordado em seu quarto bagunçado pelo toque do celular. É uma ligação de Angela, que grita imediatamente: "Luca, você precisa me ouvir, sério." Luca responde com desânimo: "Bom dia para você também." Angela começa a dar um sermão sobre os gastos dele, perguntando: "Quando você vai perceber que tem que parar com esses gastos desenfreados? Você não faz nada da vida, sabia? É impressionante." Ela continua criticando o fato de Luca apenas gastar e viver de festas. Luca tenta se defender dizendo: "Não exagera, Angela, não é bem assim." Ela rebate afirmando que ele não entende o esforço dela para manter a economia da família e faz um ultimato: "Vamos ver o que você vai fazer quando eu cancelar seus cartões e zerar o saldo da sua conta." Luca tenta usar o charme e pergunta: "Sério? Você não faria isso com seu irmãozinho preferido?" Angela sorri de forma maliciosa e diz que ele não deve ligar chorando depois, desligando o telefone. Luca vai até uma cafeteria. A atendente entrega o pedido e pergunta se ele deseja algo mais. Ele responde que não, só isso mesmo. A moça fica encantada com a beleza dele e oferece uma sobremesa por conta da casa, mas Luca insiste: "Apenas o café." Ao tentar pagar no débito, o pagamento é recusado. Ele pede para tentar no crédito, mas também não funciona. Luca tenta um segundo cartão e o resultado é o mesmo. Confuso, ele diz que vai fazer uma ligação e pede um momento. Nesse instante, um homem loiro e alto aparece por trás de Luca, colocando a mão em sua cintura e oferecendo-se para pagar o café, perguntando: "O que acha?" Luca reage friamente e diz: "Primeiro, você prefere tirar a mão daí ou posso te denunciar por assédio?" O homem se afasta rapidamente, pedindo desculpas e fingindo que não percebeu onde a mão estava. Luca encara o homem e diz: "Segundo, controla seus feromônios, é repugnante." O homem fica chocado por Luca ter sentido seus feromônios. Luca decide fugir daquela situação estranha e inventa uma desculpa: "Nossa, olha a hora, tenho levar minha avó no jiu-jitsu." O homem grita perguntando o nome dele e Luca responde uma mentira: "É Heitor." Já sentado em um banco na rua, Luca toma seu café e pensa sobre a abordagem péssima do homem, refletindo que se ele fosse um beta normal, nem teria notado os feromônios. Ele se questiona se deveria ter denunciado o sujeito, mas desiste da ideia porque o estranho pagou seu café. Por fim, Luca entra em desespero ao perceber que Angela realmente zerou suas contas, chamando-a de bruxa amargurada sem coração. Ele se pergunta o que fará agora, até que seu celular toca novamente, mostrando uma chamada de alguém salvo como Heitor Coração. Luca reage surpreso. O capítulo inicia em um quarto, onde Heitor, um rapaz de cabelos loiros, questiona Luca, que está sentado na cama. Heitor busca entender a situação e diz: "Tá, deixa eu ver se minha cabeça processou direito. O motivo de você ter feito aquele escândalo na hora que me atendeu, parecendo que estava à beira da morte, era só porque sua irmã finalmente percebeu que você é um idiota irresponsável e resolveu cortar tua mesada por tempo indeterminado." Luca confirma de forma simples: "É, isso aí." Heitor perde a paciência, segura Luca pelo pescoço e começa a sacudi-lo, gritando: "Eu fiquei preocupado o dia todo, imaginando os piores cenários, e no fim era só isso." Luca reclama da agressividade, dizendo: "Ai, ai, não me bate." Logo depois, Luca tenta acalmar o amigo com um apelido carinhoso e pergunta: "Te deixei tão preocupado assim, pudinzinho?" Heitor se afasta, irritado, e responde: "Arrém, isso não vem ao caso agora. E dá pra parar de me chamar assim? É irritante pra caralho." Luca se recusa a parar e afirma que o apelido te cai como uma luva, pudinzinho. Enquanto Heitor aperta as bochechas dele com raiva, Luca volta a falar sério e pergunta se o amigo vai ajudá-lo com o problema da irmã.
Heitor pergunta por qual motivo ajudaria um idiota. Luca apela para a amizade de infância, mas Heitor nega, dizendo que não está com vontade e que vai ser muito divertido ver um filhinho de papai, como você, se fodendo por causa de seus próprios atos. Então eu quero mais é que você se foda sozinho. Luca fica magoado e diz que essa fala doeu. Para convencer Heitor, Luca se levanta e propõe um acordo justo. Ele pede ajuda para resolver o surto da irmã e diz que será útil. Luca afirma: eu te deixo resolver esse meu problema da forma que achar melhor. Vou te obedecer sem dar um pio. E eu posso voltar a ser seu supressor quando estiver no cio. Pode ser assim? Acho que fica perfeito para ambos. Heitor fica muito corado e envergonhado com a proximidade de Luca. Ele empurra o amigo e grita: Tetá, mas não fica tão perto assim. Luca pergunta se o tá significa que ele aceitou. Heitor, ainda nervoso, responde: você é besta ou só se faz mesmo? Eu quis dizer que estou de acordo com isso. Vou te ajudar. Só dessa vez. Luca comemora dizendo que sabia que Heitor não o abandonaria. Mas o Heitor sente um cheiro e perguntar: ei, você tá saindo com alfas agora? Tô sentindo um cheiro insuportável de alfa desde que cheguei aqui. Tipo, tá bem desagradável. Luca fica surpreso e pensa consigo mesmo: o cheiro daquele cara ainda tá em mim? Ele então explica para Heitor que não é nada demais. Foi só um cara inconveniente que esbarrei na cafeteria mais cedo. Achei que já tinha passado, foi mal. Heitor demonstra não se importar muito e responde: tá, tanto faz. O que você faz ou com quem você fica não é da minha conta. Heitor explica que foi direto do trabalho. Eu vim o mais rápido que eu pude quando o expediente acabou. Então não deu para passar em casa. Me emprestam uma camisa, vou tomar um banho. E pede alguma coisa pra gente comer. Tô morrendo de fome. Luca pergunta se ele quer algo específico. Certo? Mais alguma coisa, pudinzinho? E Heitor confirma que sim. Antes de entrar no banho, Heitor reforça: vê se toma um banho depois, não quero ficar sentindo esse cheiro horrível de alfa. Luca observa Heitor sair e pensa: que exagero, nem é tão ruim assim. Logo depois, Luca tira a camisa e sugere: mas beleza, entendi. Então vamos tomar um banho juntinhos. Heitor grita de dentro do banheiro: sai fora, Luca! Enquanto as roupas de Luca são jogadas no chão. A cena muda para o período da noite em um restaurante. Os funcionários, André e Elian, estão saindo e perguntam ao dono: chefe, tudo bem se a gente já for indo? Quer que eu fique para te ajudar a fechar o salão? Natanael, o chefe, sorri e responde: agradeço, mas não precisa. Hoje foi puxado para todo mundo. Podem ir tranquilos. Os funcionários insistem: tem certeza, chefe? Não seria nenhum incômodo ficar para... Mas Natanael reafirma: tenho certeza. Eu termo as coisas rapidinho aqui. Vão para casa descansar. Sozinho, Natanael suspira: ufa, que dia. Enquanto limpa o salão, ele reflete sobre o cansaço da equipe. Desde o dia que aqueles influencers vieram, parece que nem temos tempo para respirar. As vendas estão incríveis, ainda bem, mas todos estão exaustos. Ele decide que precisa de ajuda. Acho que tá na hora de contratar mais alguns funcionários. Vou colocar um anúncio online assim que chegar em casa. A história avança para o presente. Luca está caminhando pela rua segurando um café e resmungando: Tesca, porque eu fui pedir ajuda logo para ele. Um flashback de 2 dias atrás mostra Luca e Heitor na cama. Heitor afirma: você vai arrumar um emprego. Luca questiona: eu vou? Heitor explica o plano: vai, pensa comigo. Se você começar a trabalhar, talvez a Ângela ache que você ficou uma IS responsável, o que é impossível, e que o castigo deu certo. E ela não vai aguentar ver o irmãozinho sofrendo na escala 6x1, então vai liberar sua mesada na hora. Vai dar certo, confia. Luca pergunta se ele está falando sério. Você tá chapado? Tá falando sério mesmo? Heitor garante que sim. Já achei o lugar perfeito. Você só tem que ir lá. De volta ao presente, Luca joga seu café fora e pensa: mas até que faz sentido, eu acho. Ele chega em frente ao restaurante e confere o endereço. Deve ser aqui, só fica a uns 20 minutos de onde eu tô morando, mas nunca ouvi falar desse lugar. Bem, não é o tipo de lugar que eu frequento, então faz sentido, até que é ajeitadinho. Luca hesita antes de entrar. Nunca imaginei que ia ter que erguer as mangas e trabalhar, mas não tenho outra escolha no momento. Ou tenho? Ele tenta se motivar. Qual é, Luca? Relaxa. Não deve ser tão difícil. Vai ser moleza, eu consigo. Porém, logo entra em desespero. Quem que eu tô querendo enganar? É bem óbvio que eu não consigo. Eu tenho mesmo que fazer isso, mas eu não quero. Uma mulher chamada Raquel toca no ombro de Luca e pergunta: ei, garoto, tá tudo bem aí? Você tá passando mal? Precisa de ajuda? Luca se assusta. Oi. Ele se curva educadamente e explica: não, eu tô bem. Eu só tô um pouco nervoso porque é meu primeiro dia no trabalho. Raquel se tranquiliza. Tá, menos mal então.
Raquel aponta para o restaurante e pergunta: só por curiosidade, mas o lugar que você vai trabalhar é esse aqui? Luca confirma: é sim. Ela fica animada. Ai, que maravilha. Então você é o Lucas, né? O Natanael comentou que você viria hoje. Luca a corrige: é Luca sem o S. E você é... Ela se apresenta: ah, meu nome é Raquel, eu sou a gerente. Raquel puxa Luca pelo braço para dentro. Vem, vamos entrar. Ainda temos muita coisa para arrumar antes de abrir. Luca aceita. Tá bem. Enquanto caminham, ela comenta: escuta, alguém já te disse que você é muito bonito? E Luca responde apenas: já? Raquel ela chama a atenção dos funcionários do restaurante e grita: meninos, prestem atenção aqui um pouquinho. Um dos rapazes responde prontamente que: ah, mas é claro que já. Raquel então apresenta o novo integrante, que usa um boné e moletom preto, dizendo: esse aqui é o Luca. Ele vai fazer parte da equipe a partir de hoje. Takumi, Elian e André observam o novato em silêncio. Takumi se aproxima de Raquel e cochicha, questionando a facilidade da contratação. Vem cá, fácil assim? Na minha vez teve até período de teste. Raquel responde de forma curta que se ele tá achando ruim, reclama com o chefe. Em seguida, os colegas começam a se apresentar individualmente. Elian se aproxima sorrindo e diz: Luca, né? Eu sou o Elian. Logo depois, ele aponta para o colega ao lado e completa: e esse aqui do meu lado é o André. André apenas responde com um breve oi. Elian aperta as mãos de Luca e demonstra entusiasmo, afirmando: é um prazer te conhecer, vamos nos dar bem. Luca responde com um igualmente. Elian, então, faz um elogio ao novato, perguntando: nossa, alguém já te disse que você é uma gracinha? Luca sorri e começa a responder que, na verdade, eu escuto isso com frequência. Mas é interrompido por Takumi. Takumi se apresenta de forma amigável. Eu sou o Takumi. Se precisar de ajuda com algo, é só me chamar. Luca apenas concorda com um tá. Raquel bate palmas para encerrar a conversa e ordena: já chega, deixem para conversar depois e voltem ao trabalho. Ela então se dirige ao novato, mas erra o seu nome. Lucas, fica aqui que eu vou chamar o Natanael, tá bem? Luca concorda dizendo: tá bom, mas pensa consigo mesmo que seu nome é Luca. Raquel sai à procura de Natanael e, ao encontrá-lo, diz: ah, aí está você. Já estava indo te chamar, o garoto novo chegou. Natanael observa Luca de longe e pensa: tá zoando. Luca também fica em choque ao reconhecê-lo e pensa: esse não é aquele. O capítulo termina com Luca desesperado ao identificar Natanael como o tiozão da cafeteria. O episódio começa com o Lucas surpreso que o dono do restaurante é o cara do café que ele havia aplicado há alguns dias atrás. Então Nathaniel, sendo gentil, fala: Lucas Fanny, certo? Eu estava esperando você. É um prazer conhecer. Meu nome é Nathaniel. Eu sou o dono do restaurante. E Nathaniel complementa falando que ele vai auxiliar o Luca durante essa semana. Luca fica totalmente em choque. Ele começa a pensar na sua imaginação, falando que vou dar o fora daqui. Como em milhões de pessoas no mundo, ele tinha que ver logo o cara que ele brigou no café. E ele fala que ele não vai trabalhar lá nem podendo. E ele sai correndo. Mas ele voltando pra realidade, ele vê que ele não tem muita opção. Ele precisa de um trabalho. E ele segura a mão de Nathaniel e fala: o prazer é meu. As funcionárias aparecem e falam alguma coisa no ouvido do Nathaniel. E ele fala que ele já vai, que ele vai agilizando as situações com o Lucas. Então o Nathaniel faz o gesto com a mão, mostrando a escadaria, falando: vamos, Lucas, venha comigo. Ele fala que ele vai mostrar e explicar algumas coisas pro Luca durante o caminho, tá? Que ele vai levar ele pro vestiário pra começar o primeiro dia dele. Luca fala: tudo bem, certo. Nathaniel fala sobre o currículo de Luca, já que ele não tem nenhuma experiência e tal. E o Nathaniel fala que como é o primeiro dia dele, ele vai começar pela parte da lousa primeiro, já que é um ritmo mais tranquilo nesse momento pra ele, já que ele não quer sobrecarregar ele nesse momento, já que ele é novo, né? E durante a semana ele vai mostrar pra ele como são as outras tarefas no restaurante. Mas o Luca não tá ouvindo nada que ele tá dizendo, ele tá prestando atenção em seus próprios pensamentos, falando se o Nathaniel lembra ou não dele ainda, daquela situação no café. E Nathaniel continua falando sozinho, falando sobre a carga de horário, de trabalho, de fechamento do estabelecimento, e o Luca tá só pensando que ele não quer nem saber daquele dia mais. Mas ele tá se sentindo incomodado do Nathaniel não se lembrar do que aconteceu naquele dia ou ter comentado sobre aquela situação no café. E ele já tá sentindo a gastrite dele começar a roer os
estômago dele. Lucas, andando tão diretamente, acaba batendo em Nathaniel, na costa de Nathaniel. E ele fica sem jeito, falando, foi mal. Nathaniel se vira pra ele e pergunta se tá tudo bem, já que se ele tem alguma dúvida sobre o trabalho. Lucas finge que entendeu tudo e que já tá pronto, mas ele não entendeu merda nenhuma. Então Nathaniel aponta para um armário número 5 e fala que lá tá os uniformes novos e que fica no armário coletivo e que ele poderia ver se algum serve nele. Luca fala, beleza, enquanto Nathaniel ficou encarando com um olhar meio enigmático. Lucas olha para Nathaniel e fala, tem alguma coisa que você queira dizer? Porque você tá me encarando muito e tá me deixando ansioso. Nathaniel fala, não tenho nada. Luca fala, saquei. Nathaniel fala, bom, eu acho melhor eu ir indo em frente. Fique sabendo que algumas pessoas saem correndo quando ficam nervosas. Ele literalmente falou pro Lucas que ele lembra da citação do café nessa frase. O Lucas fala, o quê? Nathaniel fala, quando você terminar de se trocar, pode descer. É no primeiro piso. Nathaniel sai deixando o Lucas pensando sobre a situação. Continua. Aviso, esse episódio especial tá fora dos acontecimentos atuais da história. O episódio se inicia com Luca falando, fala sério, pra mim já deu. Eu nunca mais quero olhar na sua cara. Nathaniel se vira até Lucas e fala, Luca, e puxa ele pela... carregando ele, né? Luca grita, me põe no chão agora. Eu te odeio, me solta. Nathaniel fala, eu também te amo. E isso acaba desmontando Luca. O episódio 6 começa no fim da tarde, na frente do restaurante. Lá dentro, uma cliente fala, com licença, poderia trazer uma garrafa pra gente? Lucas, super educado, fala, claro, já venho. Então ele traz a garrafa e a menina fala, nossa, eu nunca te vi aqui, você é novo. Luca fala que ele começou a trabalhar essa semana no restaurante. A garota começa a falar que ela vai vir com mais frequência e que ela não é todo dia que se vê uma beldade como o Luca. Luca começa a sorrir, meio sem jeito, e fala, com licença. Lucas começa a pensar que só se passaram 4 dias de trabalho até o momento e ele já quer pedir demissão. No primeiro dia ele quebrou as louças, no outro dia ele errou os pedidos do cliente, no terceiro dia ele acabou molhando um cliente com algum líquido e ele percebe que a vida de CLT não é pra ele, já que ele é péssimo em quase tudo. E pra piorar o que tava ruim, de repente Nathaniel chama o Luca pra ele ajudar na cozinha. Ele sente que o Nathaniel tá tentando tirar ele dos trilhos de propósito. Então ele vai pra cozinha, acompanhando Nathaniel. Nathaniel começa a demonstrar como se corta os legumes, já que é pra cenoura, pra alguma coisa. Lucas fala que é algo simples e que ele não precisa ficar explicando pra ele como se ele nunca tivesse segurado uma faca na vida. Nathaniel fala, claro, dá pra ver que você é bastante experiente mesmo. Nathaniel fala se ele quer tentar cortar os legumes. Luca fala, claro, tudo bem. Então ouve-se um grito. E a outra funcionária chamando Nathaniel pra algo muito importante. Nathaniel fala pro Lucas tomar cuidado, pra ele não acabar se machucando com a faca. E Lucas fala que ele não é mais criança e que ele vai tomar cuidado, que ele já poderia ir lá com a funcionária. Lucas fala com a faca falando, só é eu e você agora. Lidar com Nathaniel pra Lucas é mais cansativo do que o trabalho. Em um certo dia, durante o expediente, o Nathaniel comprou um café específico que o Lucas gosta. E isso acabou, tipo, fazendo ele ficar pensando, reflexivo sobre tudo o que ocorreu do café, né? Que o Nathaniel tá ficando muitas vezes muito perto dele. E que às vezes ele não respeita o espaço pessoal dele. Enquanto o Lucas tá cortando os legumes, ele começa a pensar que talvez esteja acontecendo algo errado. Que ele não saiba o que realmente está acontecendo, sabe? Já que o Nathaniel não falou nada sobre aquele dia. O Lucas fala que deveria estar se sentindo aliviado. Mas, tipo, ele queria poder esclarecer essas coisas, sabe? O Lucas começa a duvidar da sua própria mente, já que ele é irritante, tipo, ser esquecido por alguém. E que o Nathaniel pode ser outra pessoa, não a pessoa que ele conheceu no café. Ele começa a teorizar várias coisas na mente dele. E o Lucas tem um deslize nos pensamentos falando, o Nathaniel é tão bonito quanto aquele cara. O Lucas fica surpreso por ter achado o Nathaniel muito bonito. Ele percebe que a situação tá enlouquecendo ele 100%. Enquanto o Lucas estava suspirando sobre a situação, de repente, Nathaniel aparece em suas costas e fala, você tá suspirando bastante hoje. Tudo bem, Heitor? Lucas acaba cortando o seu dedo e o episódio termina nisso. Continua.
A história continua no grande momento. Nathanael fala, está tudo bem, Heitor? Isso acaba assustando Luca e ele acaba cortando a mão dele. Luca olha para sua mão e fala, merda, o que você falou? Nathanael desconversa e fala, eu apenas perguntei se você estava bem. Luca fala, não tô falando dessa parte. Do que você me chamou? Nathanael fala, Luca, eu te chamei de Luca. Luca, em seus pensamentos, fala, será que eu ouvi errado? Nathanael pega a mão de Luca e fala, você se machucou, deve estar doendo. Luca puxa sua mão e fala, não tá não. Foi só um corte pequeno, não precisa se preocupar. Então Nathanael se aproxima dele e fala, claro que precisa. Lucas fica sem palavras e Nathanael também. Em seguida, Nathanael pega sua mão e fala, vem comigo. Luca apenas fala, ei, Nathan. E aí o Nathanael não deixa nem ele falar direito e ele puxa o braço do Luca tão forte que acaba desmanchando o seu penteado. Luca fala, Nathanael, literalmente só foi um cortezinho, me solta. Nathanael fala, só um cortezinho, Luca? Você tá sangrando e isso pode infeccionar. Para de agir como se não fosse nada. Anda. Luca começa a acompanhá-lo. Então eles vão para a área dos funcionários. Nathanael tá cuidando do ferimento do Luca, né? Aí o Luca fala, você não acha que tá fazendo uma tempestade em um copo d'água? O corte nem foi profundo. Nathanael fala, desculpa. Luca fala, por que você tá pedindo desculpas? Realmente você tá pedindo desculpa pelo quê? Nathanael fala que ele não queria ter assustado o Lucas. E a culpa foi dele por ter deixado ele se machucar. E ele tá pedindo desculpa por isso. Lucas fica em silêncio e em seguida fala, para com isso, você não fez nada de errado pra ter que pedir desculpa. Eu que acabei me distraindo, eu não te vi chegar e acabei me assustando à toa. Nathanael fala, mas você tem certeza que não tá doendo? Doendo está. Eu acabei de me machucar. Na verdade, tá mais ardendo do que doendo, então eu aguento, tá de boa. Nathanael apenas fica em silêncio e em seguida, Luca fala, que cara é essa agora? Nathanael fala em sua mente, eu que não queria te ver com dor. O episódio termina com Luca e Nathanael se encarando e Luca falando, que merda é essa? Continua.